Olá pessoal, tudo bem? Saudações matemáticas a todos. Estamos aqui para começar mais uma aula do nosso curso virtual de preparação para o Enem, aqui do canal da Escola Yolanda Chaves. O tema da nossa aula de hoje é potência de 10 e notação científica. Um assunto bem importante, não só para a matemática, mas para como outras ciências, tá certo? E a gente vai aproveitar e lembrar um pouco como funciona e ainda fazer algumas questõezinhas do Enem. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir para você que nos assiste que se inscreva no nosso canal. Vamos fazer com que essas aulas alcancem mais alunos da rede pública antes da prova do Enem. Tudo bem? Então agora vamos ao que interessa. Vamos começar falando aqui, gente, da potência de 10, da estrutura da potência de 10. Vamos lembrar que essa estrutura tem 3 elementos. Desses 3 elementos, 2 me interessam bastante. A base, que nós já sabemos que vai ser 10, e o expoente, que esse expoente vai definir muita coisa para a gente. Esse expoente a gente sabe que ele pode ser ou positivo ou negativo, tudo bem? Agora vejamos também como fica essa estrutura, já sabendo que a base da minha potência é 10. Então, no lugar desse A, eu vou já escrever o 10, tá bem aqui, ó. Fácil de você trabalhar, tá tranquilo? Vamos colocar 2 exemplos, um positivo e um negativo, para ver como funciona. Tá aqui, ó. Primeiro, B igual a 10 elevado a 4. Esse expoente 4 aqui vai indicar para mim o número de vezes que essa base 10 vai ser multiplicada por ela mesma. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Repare que aparece 4 vezes o valor 10, que é o que representa a base. Quando eu multiplicar esses números, eu vou encontrar um resultado em que vai aparecer 4 zeros. Perceba aqui, ó, 4 zeros. Então já temos uma boa dica para você. Quando o expoente for positivo na minha potência de 10, esse expoente vai indicar exatamente a quantidade de zeros. Tá tranquilo? E quando for negativo? Bem, quando for negativo, você vai ter que lembrar daquela propriedadezinha que temos lá no 8º ano, que é expoente negativo, eu vou inverter a base e ao inverter a base, você muda o sinal do expoente da potência. Então veja como fica. Eu tenho aqui 10 elevado a menos 2. Quando eu inverter esta base, ela vai ficar 1 sobre 10. E aí esse expoente que é menos 2 fica 2 positivo, ó. Aqui, ó. E aqui você segue normalmente fazendo 10 elevado ao quadrado, é 10 vezes 10, que nós sabemos que vai ser 100. Na hora que eu dividir esse número aqui, gente, vai, claro, dar um número decimal. Ou seja, quando o meu expoente for positivo, eu já sei que indica a quantidade de zeros. Quando o meu expoente for negativo, vamos já ver que ele vai representar exatamente a quantidade de casas decimais. Tudo bem? Antes, vamos só lembrar daquela observação super importante, que quando eu tenho uma potência, seja lá qual for a base, em que o expoente é 0, o resultado é 1. Logo, se eu pensar dessa maneira, se eu tiver 10, minha base for 10 e for elevado a 0, eu já sei que isso aqui, o resultado é 1. Não podemos esquecer disso. Tá legal? Agora vamos lá. Vamos colocar aqui o comparativo da potência de 10 para expoentes positivos e negativos, para a gente ver a diferença. Eu já coloco os dois aqui para você perceber. Note que quando o meu expoente for positivo, ele vai indicar exatamente, gente, a quantidade de zeros. Ó. 10 a terceira é 1000, 1000 é 3 zeros. 10 elevado à quarta, como nós fizemos no exemplo, é 4 zeros. 10 elevado à quinta vai ser 5 zeros. 10 elevado a 20 vai ter 20 zeros. Tá? Então, quando o expoente for positivo, ele indica a quantidade de zeros. Quando o expoente for negativo, você já percebeu pelo exemplo anterior que nós vamos ter que inverter a base e realizar uma divisão. Ao realizarmos essa divisão, fatalmente vai aparecer números decimais. Logo, o meu expoente negativo, ele vai representar a quantidade de casas decimais. Então, menos 1, uma casa decimal. Menos 2, 2 casas decimais. Menos 3, 3 casas decimais e assim por diante.
Tá tranquilo? Vamos ver como funciona? 2 exemplos para a gente notar isso. Olha esse primeiro aqui, galera. Número enorme, né? Imagine você trabalhar com esse número, ter que operar, fazer alguma multiplicação, divisão, seja lá qual operação for com esse número. Daí a importância de nós utilizarmos a notação científica de potência de 10. Porque eu pego um número muito grande ou muito pequeno e consigo trabalhar com ele de forma ágil, prática, tá certo? Aqui eu quero transformar esse número numa potência de 10. Então bora contar os zeros. Aqui eu vou ter o seguinte, ó. Vejamos. 3, 6, 9, 12, 15, com mais 2, 17. Então tem 17 zeros, então simplesmente 10 elevado a 17. Tranquilo? Fácil, né? Agora olha esse número aqui, ó. Nesse aqui a gente vai contar as casas decimais. Bora ver como funciona? Vamos contar aqui, ó. 3 casas decimais, com mais 3 casas decimais dá 6, com mais 3 casas decimais dá 9, com mais 3 aqui vai dar 12, aqui ó, 15, com mais uma, 16. Então isso aqui, gente, vai dar 10 elevado a menos 16. Perceba que esse 1 aqui você pode colocar ou não, não vai fazer a menor diferença. Tudo bem? Vale uma pequena ressalva, que é a seguinte. Nas disciplinas de física e química, se utiliza muito alguns prefixos. Na matemática, de vez em quando, num texto, numa questão, também aparecem alguns prefixos. Esses prefixos, eles já indicam uma determinada quantidade representada em potência de 10. Como nós temos esses exemplos aqui, ó. Nós temos tera, giga, mega. Perceba que esses 3 aqui são bastante usados lá na informática, né? Nós utilizamos bastante já até na nossa linguagem. E aí depois eu tenho quilo, cento, mili, micro, nano e pi. Qual é a dica que eu dou para você? Todas as vezes que o prefixo vier representado por uma letra maiúscula, você vai ter uma potência com um expoente positivo. E todas as vezes que você tiver uma potência sendo representada por um prefixo que está com letra minúscula, vai ser um expoente negativo. Tudo bem, gente? Fiquem de olho que você vai ver que aparece de vez em quando esses prefixos aí nas nossas operações, nas nossas questões. Tudo bem? Agora, vamos falar só da notação científica. Porque até agora nós falamos de potência de 10. E qual é a diferença, Zé? A diferença é que a notação científica utiliza a potência de 10. Mas o fato de estar na potência de 10 não significa que já esteja em notação científica. Tem uma outra regrinha. E vamos lembrar que, para que eu uso a notação científica? Exatamente para eu simplificar, para eu trabalhar com números ou muito grandes ou muito pequenos de forma simplificada. Vamos lembrar da estrutura? A estrutura de uma notação científica é essa. Aqui eu já sabia, ó, porque é uma potência de 10. O segredo agora está em nós analisarmos esse A. A esse que não é mais a base da potência de 10. Esse A é o número que vai multiplicar essa potência de 10. Então eu tenho duas condições a serem satisfeitas. A primeira, que esse A tem que ser um número real e ele tem que estar dentro desse intervalo aqui, ó. Ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, tá certo? O expoente, como a gente sabe, deve ser um número inteiro, ou seja, pode ser um número positivo ou negativo. Tudo bem? Vamos aqui então, ó. Vou colocar 4 exemplos para você. Eu quero verificar quais desses itens estão em notação científica. Primeiro eu noto que todos eles estão com potência de 10. Opa, isso já é um bom indício. Tem que estar em potência de 10. Agora vamos por partes, um por um. Na letra A eu tenho 7,2. Perceba que 7,2 está dentro desse intervalo entre 1 e 10. Então, esse aqui, ó, ele está de acordo com a notação científica. Já a letra B, você percebe que é 32. 32 está fora desse intervalo aqui, ó. Como está fora desse intervalo, então ele não está em notação científica. Esse aqui é a letra C, ó, menos 5 vezes 10 à quarta. Então ele vai estar também em notação científica. Apesar de ter esse sinal de menos aqui, você não vai
olhar para o sinal algébrico, e sim apenas para o valor do algarismo, já que o A pertence aos reais. Então, aqui, ó, o 5 está dentro desse intervalo. Então, está em notação científica também. Já a letra D, você percebe, 0,7. 0,7 não está dentro desse intervalo. Então, automaticamente, ele também não está em notação científica. Vamos ver dois exemplos aqui, ó. Olha esse exemplo aqui, gente. Quero colocar esse número em notação científica. Como é que eu faço? Vamos lá. Onde deve ficar a vírgula? A vírgula não pode ficar aqui entre o 7 e o 0. Porque se ficar entre o 7 e o 0, vai ficar 27. E 27 está fora do nosso intervalo aqui, ó, que nós estamos trabalhando. A vírgula vai ficar aqui entre o 2 e o 7, ó, para ficar 2,7. Está aqui, ó. E agora eu conto a quantidade de zeros, né? Ou simplesmente aqui, ó, a quantidade de vezes que a vírgula andou. Andou 3, 6, 9, 10. Já tem 10 zeros, então já tenho 10. Só que ela não ficou aqui depois do 7. Ela andou mais uma casa, então vai ficar 11. Vezes 10 elevado a 11. Está aqui o meu número, já em notação científica. Vamos ver agora o número bem pequeno? Olha só esse aqui, ó. Gente, o número aqui que eu devo ficar atento é esses 3 algarismos aqui no final. Se eu deixar a vírgula depois do 5, vai ficar 345. Ficar fora do meu intervalo. Se eu deixar entre o 4 e o 5, vai ficar 34,5. Também está fora. A única maneira que eu tenho para deixar esse número dentro do intervalo que eu trabalho na notação científica é se a vírgula ficar aqui, ó, entre o 3 e o 4. Então eu vou ter 3,45 vezes 10. Aí vamos contar agora quantas casas decimais andou. Bem aqui tem 3, 6, 9, 10, com mais uma aqui, ó, 11. Então vai ficar menos 11. Tá aqui mais um número em notação científica. Fica a seguinte dúvida, Zé, esses dois números aqui, ó, da letra B e da letra D, que não estão em notação científica, será que nós poderíamos, de alguma forma, trabalhar para que eles se tornassem representações em notação científica? Com certeza, vamos colocar eles aqui. Aqui a dica é o seguinte, 32, né? Está fora do meu intervalo. Para que eu consiga fazer com que esse número se adeque ao meu intervalo, eu devo diminuir esse número. Ou seja, de 32, ele vai passar a valer 3,2. Bem aqui, ó. Tá? Se ele vai passar a valer 3,2, significa que eu diminuí o número. Se eu diminuir o número, toda vez que eu diminuir o número, eu somo uma unidade aqui, ó. Vou somar uma unidade. E aqui vai ficar 3,2 vezes 10 elevado a menos 7. Pronto. Agora ele está em notação científica. Se eu tivesse andado 2 casas, somaria 2. 3 casas, somaria 3 e assim por diante. Já no item que seria o item D, 0,7 está abaixo desse intervalo. Então o que eu devo fazer? Eu vou andar com essa vírgula uma casa, ou seja, eu vou matar essa casa decimal aqui. Tá? De tal maneira que eu vou estar aumentando o número. Quando eu aumento o número, eu diminuo o expoente da potência de 10. Então, eu tiro uma unidade porque eu cortei uma casa. Se eu tivesse cortado 3, aqui seria menos 3 e assim por diante. Logo, o meu número vai ficar 7 vezes 10 à quinta. E agora sim, ele está dentro da minha representação em notação científica. Tudo bem? Agora, vamos lá, então. Vamos seguir aqui. Vamos falar das propriedades. Importante lembrar que na notação científica a gente tem que fazer uso de algumas propriedades quando a gente está operando com esses números. Perceba aqui, ó, vamos colocar primeiro na adição e na subtração. Quando eu estiver ou adicionando ou subtraindo números que estão com potência de 10 ou em notação científica, perceba que eu tenho que ter os números sobre a mesma base, que no caso é 10, mas também com o mesmo expoente, ó, tá? E aqui eu sigo normalmente, tiro ela como fator comum e faço a minha operação, seja ela de adição ou subtração. Note um exemplo. 3,1 vezes 10 ao quadrado mais 4,2 vezes 10 ao quadrado.
nós vamos ter o seguinte aqui, ó. Eu vou somar esses dois números e tirar como fator comum aqui, ó, tá? A minha potência de 10. Então vai ficar 3,1 mais 4,2. Aqui eu somo normalmente, né? 3,1 mais 4,2, gente, a gente sabe que dá 7,3. Tranquilo, ele já está em notação científica. Só que há casos em que eu realizo essa soma e o número não vai ficar dentro daqueles nossos critérios de notação científica. Então a gente vai ter que fazer uma manipulaçãozinha. Observe. Eu tenho aqui 8,1 mais 5,3 vezes 10 elevado a 7 nos dois casos. Então eu já sei que o 10 elevado a 7 vai ser o meu fator comum. Então, tá aqui, ó, como fator comum e eu somo. 8,1 mais 5,3 é a mesma coisa que 13,4 vezes 10 a sétima. Só que o 13 está fora daquele meu intervalo. Como ele está fora daquele meu intervalo, eu tenho que manobrar, fazer uma junção aqui, uma operação matemática, um dispositivo para fazer ele entrar dentro daquele meu intervalo. Então o que que eu faço? Eu vou pegar essa vírgula aqui, gente, que está entre o 3 e o 4, e andar uma casa para que ela fique aqui, ó, entre o 1 e o 3. Se eu andei uma casa, eu vou somar uma unidade bem aqui, ó, mais 1. De tal maneira que agora eu vou ter o quê? Eu vou ter 1,34 vezes 10 à oitava. Agora sim, o meu número está dentro daqueles meus critérios que enquadram em notação científica. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo aqui agora com a subtração. Vamos lá. De novo, mesma potência de 10, ela fica como fator comum aqui, ó. E aqui eu vou operar 5,3 menos 4,7. Então, quando eu fizer 5,3 menos 4,7, eu vou ter isso aqui, ó, 0,6 vezes 10 à oitava. Só que 0,6 está fora daquele meu intervalo. Então, o que é que eu faço? Eu vou cortar uma casa aqui, ó, e vou tirar uma unidade aqui do expoente, certo? Então, eu vou ter isso aqui, ó, 6 vezes 10 a 7. Tranquilo? Que já está em notação científica. Tranquilo, né, gente? Deu para lembrar como é que faz aí o uso dessas propriedades de potência e como eu utilizo elas, caso necessário, com uma notação científica. Agora vamos lembrar das outras duas. Multiplicação e divisão. Primeiro, a multiplicação. Quando eu multiplico dois números que estão em notação científica e evidentemente em base 10, perceba que agora as bases não precisam estar com o mesmo expoente. O expoente pode ser diferente. Eu faço o que então? Eu multiplico os números normais, conservo a base e somo os expoentes. Propriedadezinha lá da potência do oitavo ano que a gente já sabe, né? Então vamos a um exemplo aqui bem prático. Olha lá. Eu tenho 4 vezes 10 a sétima multiplicado por 6 vezes 10 a sexta. O que eu faço? Eu multiplico primeiro, ó, 4 vezes 6. Bem, 4 vezes 6 vai dar 24. E eu pego a minha base, que é a mesma 10, e somo os expoentes. O expoente 7 mais o expoente 6, bem aqui, ó. Só que veja, quando eu somar esses dois aqui, ó, você está vendo que vai dar exatamente quanto? 13. Não há nenhum problema aqui quanto a isso. O problema é que esse 24 fica fora daquele meu intervalo, que é de 1 até 10, né? Maior ou igual a 1 e menor que 10. Então o que eu devo fazer? Eu vou andar a vírgula que está aqui depois do 4, vai andar uma casa, ó. E quando ela anda uma casa aqui, ó, no sentido de diminuir o número, se diminuir o número, aumenta a potência, o expoente, então aqui vai ficar mais 1. De tal maneira então que eu vou ter, ó, 2,4 vezes 10 a 14. Opa, agora sim, este número está em notação científica. Ok? Agora vamos lembrar da divisão, e na divisão eu vou fazer dois exemplos para você ver. O primeiro é que nós temos que lembrar como é que é feita essa divisão. Então, a divisão pode ser potências de 10 com expoentes negativos, assim como na multiplicação. Então eu pego os números e divido eles normalmente A dividido por B,
conservo a base e subtraio os expoentes. Ó, perceba que aqui eu estou subtraindo, enquanto que na multiplicação eu estava adicionando os expoentes. Vamos lá? Olha esses números aqui. 6,4 vezes 10 a sétima, dividido por 1,6 vezes 10 a terceira. Então, vamos colocar naquele nosso formato tradicional para ficar melhor? 6,4, vou colocar aqui, ó, dividido por 1,6. Tá bem aqui, ó. E agora o que eu faço? Eu multiplico por 10 e subtraio os expoentes. Então vai ficar 7 menos 3, olha só. Tá tranquilo aqui, né? Agora a atenção tá aqui, gente. Eu estou dividindo dois números, tá? Em que eles são decimais. E nós já vimos na aula anterior, na aula 3, sobre multiplicação e divisão, que quando nós estamos dividindo números decimais em que você tem a mesma quantidade de casas decimais, você pode simplesmente eliminar essa vírgula e dividir os números como se eles fossem números inteiros. E você pode fazer isso tranquilamente, desde que a quantidade de casas decimais seja a mesma, que é o nosso exemplo aqui. Então você vai ter 64 dividido por 16, que vai dar 4. E aqui vai ficar quanto? 10 elevado à quarta. Já está em notação científica aqui meu número. Tranquilo? Vamos a mais um exemplo aqui, ó. De novo, vou colocar naquela estrutura que eu já conheço, tá? Aqui, ó, 1,44 vezes 10 oitava, dividido por 2,4 vezes 10 a quinta. O que eu quero que você perceba agora é que eu estou dividindo dois números em que a quantidade de casas decimais não é a mesma. Ou seja, eu não vou simplesmente poder cortar a vírgula como eu fiz no exemplo 5. O que eu devo fazer aqui? Não tem duas casas decimais aqui? Se tem duas casas decimais aqui, significa que ele foi dividido por 100. Se foi dividido por 100, a potência é negativa, ou seja, o expoente da potência é negativo. Se tem duas casas, é 10 a menos 2. Então, vai ficar 144 vezes 10 a menos 2, ó, esse 10 a menos 2 aqui foi para tirar essa vírgula, vezes 10 oitava. O número de baixo vai ficar 24 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a quinta, já que só tinha uma casa decimal. Aqui, gente, ó, o que eu faço aqui em cima primeiro? Eu conservo a base. Quanto é essa base aqui? Já sabemos, é 10. E somo os expoentes. Quando eu somar 8 com menos 2, o meu expoente, então, aqui em cima vai ser 6. Eu faço exatamente a mesma coisa aqui embaixo, ó. Vai ficar 10, tá? E vai ficar 5 menos 1, que nós sabemos que é 4. E agora eu posso dividir normalmente, veja, 144 dividido por 24, eu vou encontrar o valor 6. E aqui o que eu faço? Conservo a base e subtraio os expoentes. Quando eu subtrair 6 menos 4, eu vou encontrar exatamente aqui, ó, o valor 2. Então vai ficar 6 vezes 10 elevado ao quadrado. Tranquilo, né, gente? Deu para lembrar disso? É fácil, tá legal? Agora, vamos fazer algumas questões do Enem e perceber como você pode utilizar a notação científica para ganhar algumas questões bem fáceis no Enem. Vamos fazer 3 itens aí, rapidinho. Olha só. O primeiro item é do ano de 2012. Diz o seguinte: a Agência Espacial Norte-Americana informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua, em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide YU passou da superfície da Terra ele quer a menor distância, tá, gente? Se ele quer a menor distância, a gente vai ficar de olho bem aqui, ó. Vou até destacar. Nesse momento bem aqui, ó, foi que ele estava a menor distância, tudo bem? E qual era a distância que ele estava? A própria figura me indica isso, ó. Ele estava a essa distância aqui, ó, 325 mil. Então, eu vou colocar aqui, ó,
325 mil quilômetros. Gente, 1000 é 3 zeros. E 3 zeros em potência de 10 é quanto? 10 elevado à terceira. Então, tá aqui, ó, 325 vezes 10 à terceira quilômetros. Só que as minhas alternativas, elas estão todas em notação científica. E esse número não está em notação científica. A vírgula está aqui, ó, depois do 5. Eu vou andar 2 casas, então, ó. 1, 2. E a vírgula vai ficar aqui, ó, depois do 3. Entre o 3 e o 2. E aqui eu vou somar 2 unidades, já que eu andei 2 casas decimais. Logo, vai ficar 3,25 vezes 10 à quinta. Tá aqui a questão. Gente, você matava essa questão rapidinho, muito fácil. Você vem aqui e marca a letra D. Tá tranquilo? Não é fácil? Vamos lá, vamos fazer mais uma então. Ainda do Enem, agora do ano de 2015. As exportações de soja no Brasil totalizam 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011. Embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012, a quantidade em quilogramas da soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi... Todo mundo em notação científica aqui, notou? Então bora tirar a informação que eu destaquei para vocês. 4,129 milhões de toneladas. Perceba que esse número aqui, ó, ele já está dentro daquele nosso intervalo, que vai de 1 a 10, né? O A tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Vamos lembrar que milhões de toneladas, milhões, gente, é 6 zeros. Então aqui vai ficar 10 a sexta. E toneladas, só tem que ter cuidado aqui. Ele deu a informação em toneladas, mas ele pede em quilo. Só que a gente sabe que uma tonelada é 1000 quilos e 1000 quilos é 10 a terceira. Então vamos lá. Vai ficar o número 4,129. Milhões é 10 a sexta, tá aqui. E toneladas é 10 a terceira. Aí vai ficar em quilograma. Agora eu repito esse número. Conservo a base aqui, ó, e somo esses dois expoentes. Então eu vou ter 4,129 vezes 10 elevado a 6 mais 3. E aqui, gente, é muito fácil. Opa, passei rápido demais. 4,129 vezes 10 a nona quilogramas. Olha só como é tranquilo, né? Mais uma questão que dava para você matar sem sombra de dúvida. Alternativa letra C de calouro. Tranquilo? Vamos fazer a última. Caiu ano passado, gente. Super fácil essa. Tenho certeza que estava entre as questões mais fáceis do Enem do ano passado. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno, está aqui o número. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é... Para colocar o número aqui, gente, vamos colocar esse número em notação científica. Então a vírgula eu já sei que vai ficar bem aqui, ó, entre esses dois números. Então vai ser quanto? 1,1. Vamos ver quantas casas decimais, ó. 1, 2, 3, andou mais uma aqui, 4. Então, vezes 10 elevado a menos 4 milímetros. Só era isso, gente, para fazer. Muito, muito fácil. Alternativa letra D de Deus. Você não podia errar essa daqui. Tá certo, gente? Então, essa foi a nossa aula de potência de 10 e notação científica. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Lá você vai ter acesso, inclusive, a como adquirir as apostilas dessas nossas videoaulas. Tá tranquilo, gente? Forte abraço e até a próxima aula. Valeu!